para a nossa meditação nessa noite, nós vamos fazer isso com temor e tremor. Abra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Conforme nós temos feito todos os domingos, nós chegamos nesse momento de reflexão na palavra de Deus. É o apogeu da nossa adoração, do nosso culto. É um momento que requer de nós toda a atenção, toda a dedicação da nossa mente, do nosso coração diante das sagradas letras. Por isso eu queria te convidar para nós nos comportarmos agora com toda a reverência. Por favor, não saia do seu lugar, a não ser por um motivo de extrema necessidade. Essa palavra é para você que veio aqui nessa noite em busca de algo do Senhor, em busca de pão, em busca de alimento espiritual. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17. Assim nos diz a palavra de Deus: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer pão, onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não reunir-vos para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Queridos, o nosso culto hoje, ele tem um glamour diferente. Além de nós termos feito tudo que nós fazemos em um culto normal, ou seja, lemos a Bíblia, oramos, cantamos, entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas na presença do Senhor, nós vamos também participar da Santa Ceia do Senhor.
Esse é o glamour especial desse culto, no primeiro domingo do mês. A mesa do Senhor, o pão sendo partido entre nós, e o cálice também sendo compartilhado para a glória do nosso Deus. A Santa Ceia é um sacramento. Nós reconhecemos dois sacramentos na palavra de Deus: a Santa Ceia e o batismo. E é interessante a nossa definição de sacramento. O sacramento, ele é um sinal visível de uma graça invisível. Ele foi instituído pelo Senhor para edificar exclusivamente a sua igreja. Então, quando você estuda a Bíblia Sagrada, você percebe dois sacramentos, duas instituições de Deus para abençoar exclusivamente a igreja: o batismo e a Santa Ceia do Senhor. O sinal visível do batismo é exatamente esse que nós contemplamos aqui nesta noite. Nós vamos tomar, ou nós vamos comer o pão, e pode ter certeza, é pão de verdade. Nós vamos tomar o cálice, e pode ter certeza que você estará tomando o suco de uva. Não tem nenhum perigo de você colocar esse pão na boca, mastigar e sentir gosto de carne. Não tem nenhum perigo de você tomar esse cálice e sentir gosto de sangue, porque nós não cremos na transubstanciação. Nós não cremos que esses elementos se transformam à medida que nós nos apropriamos deles. Eles continuam sendo pão e continuam sendo suco de uva, o cálice. Nós cremos no simbolismo. Esse pão simboliza o corpo de Cristo, e o cálice simboliza o sangue de Cristo. Esse sacramento, instituído pelo Senhor Jesus no momento difícil da sua vida, estava perto da sua morte, da sua entrega por nós, e ele estava comendo a Páscoa com seus discípulos. Era a festa que celebrava a libertação do cativeiro egípcio, e Jesus estava comendo essa Páscoa bem próximo daquele momento onde ele seria julgado e condenado, e onde ele seria morto na cruz do Calvário, no meu lugar e no seu lugar. E no gesto inusitado, ele parte o pão com seus apóstolos, dizendo: "Este é o meu corpo que é dado por vós." Ele toma um cálice, deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: "Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado para a remissão dos pecados de muitos." A partir daí nós ministramos na igreja do Senhor o sacramento da Santa Ceia. E esse texto do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele visa corrigir algumas deturpações desta igreja no que diz respeito à Santa Ceia. Vocês viram no princípio do texto o apóstolo exortando: "Olha, vocês estão enganados com relação à ceia. Vocês estão reunindo e vocês não esperam todos para a ceia. Vocês estão participando do pão como que para saciar a fome de vocês. Tem gente que está participando do cálice, do vinho, e estão se embriagando com esse cálice." E o apóstolo Paulo diz: "Olha, não é assim a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor é mais importante, é mais profundo. Tem algo nesta ceia que vocês precisam perceber." E eu vim aqui nessa noite, irmãos, no nome de Jesus, para meditar com vocês sobre esse texto da ceia do Senhor. E eu quero notar com vocês algumas atitudes nossas que nós precisamos tomar diante da mesa do Senhor, diante da ceia do Senhor.
Eu quero te dizer que a primeira atitude nossa diante da ceia do Senhor é a seguinte: nós devemos olhar para trás. Quando nós nos assentamos ao redor da mesa do Senhor, nós devemos voltar os nossos olhos para o Calvário. É assim que nos instrui aí no versículo 26: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. De modo que quando você tomar a Santa Ceia nessa noite, o anúncio da morte do nosso Senhor está sendo feito. Nesse nosso ato de participarmos dos elementos da Santa Ceia, nós estamos anunciando que o nosso Senhor morreu. E então nós precisamos pensar no Calvário. Então nós precisamos relembrar o quanto o nosso Salvador sofreu em nosso lugar. Nós precisamos observar que Ele foi humilhado, que Ele foi cuspido, que Ele foi esmurrado. Nós precisamos entender que eles arrancaram a sua carne em açoites crudelíssimos. Nós precisamos entender que Ele foi espancado sem piedade, Ele foi afrontado e escarnecido com uma coroa de espinho que apertava sua fronte, fazendo-lhe sangrar. Participar da ceia, queridos, não é tão simples assim. Não é simplesmente comer um pedaço de pão e tomar um pouquinho do cálice. Participar da ceia, queridos, é voltar com a sua mente, com o seu coração lá no Calvário e perceber que ali o nosso Senhor passou pela vergonha da cruz. Perceber que ali o nosso Senhor passou pela tortura da sede. Perceber que ali naquele Calvário câimbras dolorosas atormentaram o nosso Cristo. É perceber que ali no Calvário as suas mãos foram rasgadas com pregos. É perceber que ali o seu lado foi furado. É perceber que ali Ele passou por essa tortura como inocente, morrendo no meu lugar e no seu lugar. Assentar-se à volta dessa mesa, queridos, é coisa séria. É glamouroso, mas é sério. As nossas mentes precisam ir ao Calvário. Nós precisamos relembrar o que o nosso Cristo fez por nós naquela cruz maldita. Nós precisamos lembrar que Ele sofreu a zombaria da multidão, os açoites dos soldados. Nós precisamos lembrar que os seus pés foram cravados naquela cruz, que Ele passou pela vergonha de carregar aquele objeto da sua tortura naquelas ruas apertadas. Assentar-se ao redor da mesa do Senhor precisa tomar essa atitude, lembrar do sacrifício do nosso Senhor. Mas nós precisamos de uma segunda atitude. Além de olharmos para trás, diante da mesa do Senhor, nós também precisamos tomar a atitude de olhar para frente. Finalzinho do versículo 26 diz assim: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Ah, irmãos, quando nós reunimos para a celebração da ceia, nós precisamos reunir como povo da esperança. Nós temos uma esperança viva pululando dentro do nosso coração, a esperança que o nosso Cristo voltará aqui para nos levar para a glória eterna com Ele. Nossa história não caminha dando voltas cíclicas, como querem alguns historiadores. Não, queridos, nossa história não está sem rumo, como que andando ao derredor. Não, a nossa história, ela caminha numa linha teológica, ela caminha para frente,
ela caminha para um fim glorioso, ela caminha para o triunfo de Cristo na sua volta gloriosa. Cristo voltará, igreja, aleluia. Participar da ceia não é simplesmente comer um pedaço de pão e tomar um cálice, queridos. Participar da ceia é encher o coração de alegria e esperança. É saber que aquele dia em que os céus vão se desenrolar como dois pergaminhos, e o Senhor descerá nas nuvens com os seus anjos para levar a sua igreja. Está chegando. É fazer essa ministração até aquele dia glorioso. Participar da ceia, nutrir a esperança que o nosso Senhor nos levará para a casa do Pai. É nutrir a esperança que o nosso Senhor nos levará para nós assentarmos em tronos de glória. É nutrir a esperança que nós receberemos o nosso corpo de glória e que nós estaremos eternamente reinando com Ele para todo sempre. O melhor de Deus está por vir, igreja, e a ceia do Senhor anuncia isso diante dos nossos olhos. Até aquele dia nós vamos ministrando o sacramento da ceia do Senhor. Atitudes que a ceia do Senhor requer de nós: olhar para trás e perceber o Calvário, o sacrifício em nosso lugar. Olhar para frente e perceber a glória que nos está reservada, a nossa habitação celestial, o nosso encontro com Cristo até aquele dia. Terceira atitude, queridos: nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós não podemos nos assentar à mesa do Senhor sem critério, sem autoanálise, sem investigação do nosso coração. E a palavra é clara ao nos instruir que nós devemos examinar a nós mesmos e não aos outros. Diante da ceia do Senhor, presta atenção nisso, irmão, você tem que ser juiz de você mesmo e não juiz dos outros. Diante da mesa do Senhor, nós precisamos rastrear a nossa alma. Diante da ceia do Senhor, nós precisamos questionar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras, o nosso viver. A ceia do Senhor é um banquete para quem tem vida em Cristo. Os mortos não se alimentam. Aqueles que ainda não receberam a vida eterna em Cristo não devem participar desse banquete. Somente aqueles que foram libertos pelo sangue do Cordeiro devem se alimentar do Cordeiro. A ceia do Senhor é um banquete para quem tem fome espiritual. Só os famintos espirituais devem alimentar de Cristo. Aqueles que têm fome de pecado, se comer a Santa Ceia, comerão juízo para si. Só pessoas que têm sede de santidade devem participar da mesa do Senhor. Esse banquete exige discernimento. Paulo diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A ceia do Senhor é um banquete que exige esse preparo, o exame pessoal da sua vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Exame pessoal a si mesmos. A ceia do Senhor é um banquete, queridos, que deve te afastar do pecado, em vez do pecado te afastar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Percebe que a ênfase de Paulo é examinar e comer, e não examinar e fugir. Devemos abandonar o pecado por causa da ceia, e não a ceia por causa do pecado.
De vez em quando a gente vê pessoas abandonando a ceia do Senhor por causa de pecado. O pastor vem aqui, lê o texto da ceia, diz que nós vamos fazer exame da nossa consciência, do nosso coração, para a gente participar da ceia do Senhor. Aí o santo irmão fecha o seu olho e começa a pensar na sua vida e percebe que o coração está cheio de pecado. Aí sabe o que ele faz? Quando o presbítero chega lá com o pão e fecha o olho de novo e começa a lembrar de pecado. Aí o presbítero chega lá com o cálice, sabe o que ele faz? Aí ele fecha o olho de novo e começa a lembrar de pecados. Aí depois do culto o pastor pergunta: irmão, por que você não participou da ceia? Eu estava lá na frente, olhão aberto, eu vi quando você fez assim. Eu falo: pastor, eu não passei no exame. O senhor falou que o negócio do exame, eu examinei e o negócio estava feio. Eu não passei no exame. Pecado, pastor. Meu filho, o que você fez? Se você chegou só nesse ponto, você não fez nada. A instrução para esse exame interno não é esse, ou não é essa a instrução, de você começar a lembrar dos seus pecados, da santidade de Deus, dos seus pecados, e parar por aí. O que você fez? O convite para esse exame interno da alma, do coração, da vida, é a oportunidade que você tem nessa noite de reconciliar com Deus, de jogar esses pecados aos pés de Cristo, de levar isso para o Calvário e de maneira livre comer do pão e beber do cálice para a glória do Senhor. É só assim que esse exame tem efeito, é só assim que esse exame é recomendado. Do contrário, você não fez nada. É uma atitude que nós temos que tomar diante da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí não põe um ponto final no texto, pode observar, é uma vírgula. E assim coma do pão e beba do cálice. Eu quero te dizer de uma quarta atitude que nós temos que tomar diante da ceia do Senhor. Se a nossa primeira atitude é olhar para o Calvário e perceber o sacrifício de Cristo, a nossa segunda atitude é olhar para frente e perceber a glória eterna. A terceira atitude é olhar para dentro de nós e perceber o nosso pecado e consagrarmos a nossa vida ao Senhor em arrependimento e fé. A quarta atitude é a seguinte: você precisa, ao participar da Santa Ceia, olhar à sua volta, ao seu redor. E que coisa linda, pastor, quando a gente olha à volta aqui na igreja. Nós somos a igreja do Senhor, queridos, e a igreja do Senhor é uma família. Cabeça dessa família é o nosso Cristo, que padeceu na cruz para nos comprar com seu sangue precioso. E nós somos membros desse corpo místico de Cristo. E nós somos todos interligados e dependentes uns dos outros. Nós somos a família de Deus. E que família linda! Pobres, ricos, grandes, pequenos, líderes, liderados, homens, mulheres, nós somos todos iguais em Cristo Jesus. Na igreja não deve existir acepção de pessoas, por isso que nós comemos o mesmo pão e tomamos o mesmo cálice, porque nós estamos juntos para a glória do Senhor, porque existe entre nós comunhão, o mesmo Espírito que habita o meu coração, habita o seu também, nós somos a família de Deus. E deixa eu te falar uma coisa no nome de Jesus. Se nós somos uma família, a família do Senhor, deve existir entre nós o perdão, a aceitação, a comunhão, a compreensão, a ajuda mútua, o levar as cargas uns dos outros. Deve haver entre nós união em santidade. Deve haver entre nós interesse uns pelos outros, honra
vivermos em santidade juntos na presença do nosso Deus. Você sabe o que enfraquece uma igreja? A falta de comunhão. E você sabe o que enfraquece a comunhão? É o pecado. De modo que o que enfraquece a igreja é o pecado, o que traz doença para a igreja é o pecado, o que cansa a igreja é o pecado. E a atitude desses crentes de Corinto na celebração da ceia, de não esperar uns pelos outros e desprezarem uns aos outros, estava em aberto contraste com a atitude sacrificial de Cristo ao instituir a ceia. Perderam a noção de unidade, perderam a noção de união, de corpo, e não esperavam uns pelos outros para participarem da ceia do Senhor. Olha ao redor, querido, e você vai perceber o seu irmão, um irmão que carece do seu amor, da sua compreensão, um irmão que te ama, um irmão que semelhante a você foi comprado com o precioso sangue de Cristo. A ceia, ela é a expressão dessa comunhão nossa como o corpo de Cristo, onde o Senhor é o cabeça desse corpo. E eu quero te dizer em quinto lugar, para a gente encerrar, que a quinta atitude que nós precisamos tomar diante da mesa do Senhor, além de nós olharmos para trás e percebermos o Calvário, além de nós olharmos para frente e percebermos a glória, além de nós olharmos para dentro de nós e percebermos o nosso pecado e recebermos o perdão de Deus, além de nós olharmos ao redor e percebermos a família da fé, nós precisamos também olhar para cima. E como eu gosto dessa atitude de olhar para cima, constantemente eu falo isso para as pessoas: olha para cima, olha para cima, fica olhando para baixo não. E todas as vezes que eu dou esse conselho, olha para cima, o texto que vem na minha mente é o texto do Salmo 121, quando o salmista estava em apuros, e ele estava em busca de um socorro, de uma graça, de uma intervenção na vida dele. E a história daquele salmo nos diz que ele estava numa ilha, e essa ilha era cercada por montanhas, e ele olha então para o topo daquelas montanhas, e ele percebe a montanha quase encontrando com os céus, e então ele diz: de onde me virá o socorro? E ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E até para ver a terra, ele não estava olhando para baixo, ele estava olhando para cima e vendo o topo das montanhas e os céus. Olha para cima, irmão, na Santa Ceia. E ao olhar para cima, nós precisamos dar graças. E eu quero que você faça isso nessa noite, ao participar da Santa Ceia. Dê graças a Deus. Dê graças a Deus pelo passado, pelo Calvário. Dê graças a Deus pelo futuro, pela glória eterna que nos aguarda. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. É a glória eterna para mim e para você. Dê graças a Deus. Dê graças a Deus pelo perdão. Dê graças a Deus pela comunhão. Dê graças a Deus pela igreja. Dê graças a Deus pela vida eterna, pela certeza dos céus. Dê graças a Deus pela vitória sobre o pecado, pelo sangue de Cristo vertido naquela cruz. Desafio nosso nesta noite é esse, queridos: é nós participarmos desta ceia como nunca antes nós participamos. É nós nos assentarmos em volta dessa mesa de maneira diferenciada nessa noite. É nós nos assentarmos diante dessa mesa com a nossa mente recordando o Calvário, com a nossa mente projetando a glória eterna, com o nosso coração aberto, rasgado na presença do Senhor e pedindo perdão para os nossos pecados.
é participarmos dessa mesa, olhando ao redor e percebendo que nós somos uma família em Cristo. É participarmos dessa mesa, dando graças a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito por nós. Cantemos o hino 340, enquanto os presbíteros vêm aqui à frente para nós ministrarmos o sacramento da Santa Ceia. Vamos ficar de pé para nós encerrarmos. Senhor, conduza a Tua igreja de volta aos lares. Durante esta semana, Senhor, pastoreia esse povo, derrama sobre nós a graça, a misericórdia, o poder do Senhor. No enfrentamento, Deus, do nosso dia a dia, livra-nos do mal e do maligno. Os meus irmãos, ó Deus, que trabalham nas estradas, viajando, meu Pai, proteja-os, livra-os de todo e qualquer perigo dessas estradas. Os meus irmãos que trabalham em serviços perigosos, com máquinas, ó Deus, em alturas, tem misericórdia, proteja-os durante essa semana. As minhas irmãs, ó Deus, domésticos, proteja-os ali na cozinha, dentro da casa, as crianças, Deus, da Tua igreja. Olha para nós com um olhar de misericórdia e de graça. E esteja nos nutrindo espiritualmente, Deus, dia a dia durante essa semana. E amados irmãos, que a graça do nosso Deus Pai, o amor indizível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre todos vós e sobre toda a igreja de Deus espalhada por toda a face da terra, agora e até aquele dia glorioso da volta do nosso Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém e amém.